Olha só, meu uniforme do Coisa de Nerd. A Nilce tá com essa roupa há 2 meses e ela não troca. Não, eu só uso pra gravar, então ela não suja Não, também. se você olhar em todos os vídeos que a gente fez nos últimos tempos... Eu gostei Pronto, tanto. agora sim. Eu gostei tanto dessa blusa. Eu gostei, muito obrigada, YouTube. E ela é quentinha. A gente tava conversando aqui agora, assim, resgatando coisas do passado. Sim. E vendo quanto que a gente poderia hoje dominar o mundo e a culpa disso não ter acontecido. Da escola. Qual que foi o ponto da nossa conversa? A gente tava falando aqui sobre como a escola meio que limitou a gente. Porque quando você é criança, você tem criatividade, você quer fazer muita coisa. Só que na cabeça do professor, eu não sei se isso já mudou, na minha época era assim, você pode usar sua criatividade, tudo bem, mas segundo alguns parâmetros. Se você sair disso, você tá fazendo errado. Vou dar um exemplo. Quando eu tava na segunda, terceira série, a minha referência de literatura era a Turma da Mônica, porque era a única coisa que eu tinha que tinha palavras escritas nela. Então quando tinha que escrever alguma coisa na escola, redação, coisa do tipo, aquela época em que você aprendia a usar travessão pra fazer diálogo e tal, eu fazia uns fanfics da Turma da Mônica. Leon Os meus personagens eram sempre a Mônica, o Cascão, Cebolinha e a Magali. Até que a professora chegou pra mim e falou: Leon, não. Esquece a Turma da Mônica. Esquece a turma. Eu falo, mas eu vou escrever sobre o quê? E eu vejo muito isso nas escolas de hoje também. Tem um monte de criança aí que provavelmente tá escrevendo fanfic de jogo de videogame. Quer colocar os personagens com os quais eles estão acostumados nas histórias deles e coisa do tipo. E o professor faz o quê? Censura. Não pode. Por que você tá escrevendo essa sua redação sobre Assassin's Creed? Por que você tá escrevendo isso sobre Crepúsculo? Por que você tá escrevendo isso sobre Harry Potter? O professor não pode, você tem que bolar outra coisa. Mas o aluno quer fazer isso. É isso que tá na cabeça dele. É isso que a criatividade dele leva ele a criar. Na minha época era, faça uma redação sobre as suas férias. E às vezes a gente não viajava nas férias. Você não tinha que falar, pô, meu, eu não tinha filme, eu fiquei em casa vendo televisão. Parece que muitos profissionais não têm a noção de que tudo que a criança tá fazendo ali é aprendizado pro futuro. A coisa que você vai tirar da escola é a prática. Por exemplo, no jornalismo. A gente aprende muita coisa, mas o que eu saí de lá carregando foi como fazer perguntas. Mesmo que você não siga aquela carreira, o fundamento daquela carreira pode te auxiliar em outra carreira que você escolher. O design tem muito disso. A minha irmã fez design. E hoje ela entende, ela usa o que ela aprendeu na faculdade para tratar de aspectos empresariais, de gestão de empresa. Pensa que maluco. Ela entrou numa faculdade porque ela sabia desenhar. Hoje ela é consultora de negócios de empresa. Então é uma coisa maluca, assim, que o conhecimento pode te dar desde que você não limite. Eu fiz relações internacionais. Eu, obviamente, hoje não trabalho com relações internacionais, tirando alguns aspectos disso que pode envolver meu trabalho com a BBTV, porque eles estão fazendo internacionalização de negócios, mas isso, tipo, é mais prática de mercado do que teoria acadêmica. Eu não uso muita coisa da minha faculdade, em termos de conteúdo, mas o que mudou minha vida? O que a PUC Minas mudou pra mim? Rigor do método. Eles me ensinaram a estudar. Eu posso pegar qualquer tema hoje e eu não vou me tornar especialista, mas eu sei que pelo menos eu tenho uma metodologia para aprender o suficiente sobre ele. Eu lembro que quando eu tava fazendo meu mestrado na Alemanha, tinha um trabalho para fazer, o professor distribuiu vários temas, eu peguei para fazer sobre mercado de trabalho dinamarquês e alemão. O que eu sabia sobre isso quando eu escolhi o tema? Absolutamente nada, mas eu tava meio interessado. E por conta de saber o rigor desse método, eu consegui num semestre suficiente para fazer um trabalho bom, entreguei para um professor que era especialista no negócio e tirei uma das melhores notas, 1.3, que é tipo 95 lá, que é uma coisa muito boa. E é engraçado a gente falar disso porque a gente fala de faculdade. Porque na faculdade parece que as pessoas têm essa noção. O professor de faculdade tem isso. Quando a gente fala dessa experiência negativa do primário, a gente tá falando de uma experiência que é nossa. Pode ter mudado nesses últimos anos. A gente viveu assim a gente estudou nos anos obscuros da década de 80 e 90. Eu sei, por exemplo, que os filhos de amigos meus estudam em algumas escolas em que há essa filosofia de deixar a criança expor a criatividade dela sem amarrar muito. Por exemplo, você não tem uma cobrança logo nos primeiros anos de que a pessoa seja correto ortograficamente. Eles são encorajados a escrever mesmo escrevendo errado, porque sabem que isso é um processo de aprendizado que ela vai adquirir. Eu sei que isso já é trabalhado em algumas escolas e por alguns profissionais. O que a gente não sabe, e a gente queria o feedback de vocês para saber como é como é no geral, como é na rede pública, como é com o profissional que atua ali lidando com outras dificuldades, porque a gente sabe que a vida do professor também não é lá muito fácil, dependendo onde ele leciona, a quantidade de alunos que ele tem ali pra gerenciar, mas é um anseio que a gente gostaria de ter na escola. É uma mentalidade que precisa ter.
Um exemplo que aconteceu na minha vida, eu lembro que uma das vezes que eu mais tive vontade de escrever foi quando surgiu o Gabriel Pensador no Brasil. Foi a primeira vez que eu tive contato com rap. Rap era uma cultura da periferia de São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro, periferia do Rio de Janeiro é samba. Então isso de repente explodiu no cenário nacional. O Gabriel Pensador foi provavelmente o primeiro rapper a passar na Globo. Eu lembro o dia que ele apareceu no Faustão. Foi uma revolução, assim. Caramba, o Gabriel Pensador. E a gente já tinha as fitinhas já. Era um negócio assim, sem noção. E aí eu comecei a querer escrever rap. Obviamente que não era rap, porque eu não sabia. Mas eu queria escrever essas coisas rimadas. Eu queria escrever dessa forma. Eu queria escrever com versinhos rimados e coisa do tipo. Poeta. E eu tava mega empolgado pra fazer isso. Tipo assim, é uma empolgação que eu nunca tive pra fazer esses exercícios de sala. Eu pude fazer? Absolutamente não. Eu fiz um, a professora chamou atenção, no outro já não podia. Que, gente? Era uma manifestação, ele tava escrevendo, ele podia aplicar o conhecimento. Por que esse rigor? E as pessoas têm que ter uma noção em termos de mercado também. Por exemplo, 50 Tons de Cinza. Independente do que você acha dele, tá? Da sua opinião pessoal sobre a qualidade da franquia de filmes, da franquia de livros. A semente original era de uma história de fanfic que alguém escreveu porque gostava de Crepúsculo e inventou uma história com os personagens da saga e coisa do tipo. Acabou que isso culminou nos 50 Tons de Cinza. Que independente de você achar bom ou não, é o sucesso de venda. É um sucesso de venda. Existe todo o mercado por trás disso. Lembre-se que todos os livros que saíram do universo estendido do Star Wars, esses livros que se passam na história do Star Wars, no universo, e são lançados oficialmente, eles são fanfics glorificadas. É basicamente a história que um escritor bolou na cabeça dele, um cara que escreve fanfic, tá? Tem esses escritores que são contratados para produzir material de uma determinada série, tem livro do Assassin's Creed, tem livro do World of Warcraft, tem livro do Star Wars. É basicamente uma fanfic que se tornou um produto no mercado, faz parte de uma saga da qual todo mundo gosta. Pense nisso, tá? Vamos mudar a nossa mentalidade. Quando o aluno quer fazer alguma coisa que vai ensinar para ele o método da escrita ou qualquer coisa, encoraje. O seu aluno gosta de YouTube, ele assiste aqui os canais e quer fazer vídeo pro YouTube. Olha a possibilidade de ensinar coisas para ele, de ensinar vários métodos, de como se produz um vídeo, por exemplo, de como se edita um vídeo. Você pode, por exemplo, forçar ele a aprender a pesquisar, a escrever, porque ele pode estar querendo fazer um vídeo que tem roteiro. Se ele não está querendo fazer um vídeo que tem roteiro, ele quer fazer uma gameplay. Mas para você pesquisar coisas novas para poder mostrar na sua gameplay, para você poder pesquisar os jogos, você tem que basicamente ter algum nível de conhecimento de inglês. Olha a chance dele aprender outra língua. Ele quer construir coisa no Minecraft. Já tem um tanto de recurso na internet linkando Minecraft com arquitetura, por exemplo. Sim, não só isso, ele né? pode aprender conceitos rudimentares de construção, de arquitetura e tal. Dentro dessa vontade do aluno existe uma possibilidade muito grande de aprendizado. A gente não pode limitar simplesmente porque ele não se encaixa nesse conceito de como o ensino deve ser feito. Ou porque ele tá buscando ferramentas que não foi você que apresentou também. Você que é um profissional e que consegue apoiar o seu aluno a fazer essa diferença, parabéns pra você, porque a gente sabe que isso é difícil pra caramba. Eu lembro que eu tive uma professora de história que ela era mal vista até na escola, porque uma das nossas notas, ela nos dava um trabalho de teatro. A gente era encorajado a pegar o tema da história e montar uma peça em cima disso. Pensa, na época eu achava que era meio que ela tava com preguiça de corrigir prova, mas hoje eu entendo o tanto que eu aprendi sobre Tiradentes, sobre Dom Pedro II, porque eu escrevi as peças pra turma. E toda a turma se reunia, a gente aprendeu ali conceitos de trabalho em equipe pela iniciativa dessa professora. Eu tive uma professora chamada Alcione que me deu aula em duas escolas diferentes. Acho que ela me deu aula de História e Geografia. Ela parava a aula de vez em quando e jogava com a turma inteira aquelas aventuras de livro-jogo, aquele tipo RPGs de vá pra página tal, vá pra página tal. Aquilo foi o início pra mim de ter várias ideias assim, de criatividade, porque eu fui exposto àquele tipo de coisa, de uma história não linear, o que eu fui encorajado a tentar bolar minhas histórias a partir daí, o que isso me ensinou em termos de construção de narrativa, e isso foi muito importante pra mim. Acho que foi mais importante do que qualquer conteúdo que ela chegou a me ensinar em termos de história e geografia. Isso são coisas que hoje, se eu quiser saber, eu tenho acesso pela internet. Mas esse primeiro estímulo inicial de criatividade, eu só poderia ter agora se eu voltasse no tempo, porque é uma coisa que você pega quando você é criança e tal. E eu tive isso. E isso me ajudou em muita coisa. Isso fez com que eu tivesse criatividade para fazer várias coisas, das quais meu trabalho depende hoje. Então parabéns pra você que estimula seus alunos ou seus filhos, e se você nunca tinha parado pra pensar nisso, se você é um profissional da área da educação ou você é um pai, pense. Eu quero agradecer aqui a minha professora de história, que deixava eu fazer teatro, construir as peças, porque hoje eu sei fazer roteiro, sei trabalhar em equipe. Eu fui Dom Pedro I na escola, fiz um bigode assim falso.
um broche da minha Receita mãe. história. É.